Bater as botas? Você já imaginou um estrangeiro ouvindo expressões em português? Pois é, expressões em português podem não fazer sentido nenhum para quem é gringo, mas isso não acontece só com o português. No inglês acontece a mesma coisa e se alguém não for lá e te explicar o que significa aquela expressão, você não vai entender nada. Por isso eu fiz uma lista de 25 expressões que são muito usadas no inglês. Let's get started! A primeira expressão é you rock. You rock. E ela significa you are great. Você é incrível, você é demais. Você pode usar, por exemplo, quando alguém fez uma coisa que é muito boa, muito legal, às vezes até para te ajudar. Por exemplo, thank you for helping me with the exam. You rock. Que significa obrigado por me ajudar na prova. Você é demais, você é incrível. A próxima expressão é a expressão the calm before the storm. The calm before the storm. E ela se refere àquele período quieto, silencioso, antes que comece uma bagunça, antes que comece o caos. Por exemplo, I know the baby's sleeping now, but it's just the calm before the storm. Eu sei que o bebê está dormindo agora, mas na verdade isso aí é só aquele período de silêncio antes que comece a bagunça. A próxima expressão é under the weather. Under the weather. Quando alguém está se sentindo under the weather, significa que a pessoa está meio para baixo, está meio doente, está começando a ficar doente. Por exemplo, se alguém te perguntar, você está bem? E aí você não está naqueles dias melhores assim, aí você pode falar, I'm fine, I'm just a bit under the weather today. A próxima expressão é when it rains, it pours. When it rains, it pours. Essa expressão é usada naqueles dias que você levanta e tudo dá errado. Você levanta e já tropeça no sapato, daí você vai escovar os dentes, já mancha a roupa, daí vai tomar água e derruba toda a água. É esses dias aí. E basicamente quer dizer que tá tudo dando errado ao mesmo tempo. Sabe esse ano agora que passou, de 2021, que teve um monte de temporal, teve vulcão entrando em erupção, teve um monte de coisa? Pois é, a gente poderia falar 2021 was a crazy year. When it rains, it pours. Que significa que 2021 foi um ano muito louco e que tudo deu errado ao mesmo tempo. Mas nem tudo em 2021 foi ruim, teve coisas boas. Então, existe uma expressão para isso também em inglês que é every cloud has a silver lining. Every cloud has a silver lining. Que quer dizer que existe uma coisa boa mesmo nas situações ruins. Então a gente pode falar, por exemplo, yeah, you know what they say, every cloud has a silver lining. E um lado ruim de 2021 foi que a Panda, que a gente não pode falar o nome aqui no YouTube, atrapalhou muitas viagens. Só que esse ano de 2022 eu vou viajar de qualquer maneira, de qualquer forma. E existe uma expressão também no inglês para se referir a esse de qualquer maneira, vou fazer de qualquer jeito. Em português a gente fala nem que seja sob pedra ou nem que caia canivete, alguma coisa assim. Em inglês a expressão é rain or shine, e que também é equivalente ao nosso faça chuva, faça sol. De qualquer forma, eu vou viajar esse ano. E uma frase que a gente pode usar de exemplo é we are going out today, rain or shine. Nós vamos sair hoje, faça chuva ou faça sol, de qualquer jeito a gente vai sair. A próxima expressão é a expressão go with the flow. Go with the flow. Que significa, segue a maré, segue a maré. É basicamente isso aí. Seja o que for que acontecer, você segue junto. Então não fica resistindo às coisas. Go with the flow. Relax, just go with the flow. Relaxa, só vai, só segue. E a próxima expressão é uma das minhas favoritas, que é a expressão hands down. Hands down. Ela significa alguma coisa que você não tem dúvida. Geralmente é usado com duas opções, né? E você escolhe uma sem dúvida nenhuma. Então é hands down. Por que, né? Hands down. Pensa lá na escola que sempre que você tinha dúvidas, tinha que levantar a mão. Aqui não. Você não tem nenhuma dúvida, então é hands down. Por exemplo, between going to the USA or to Europe, I choose Europe, hands down. Entre ir para os Estados Unidos ou para a Europa, eu escolho a Europa, sem dúvida nenhuma.
A próxima expressão é the tip of the iceberg. The tip of the iceberg, que é a ponta do iceberg. A gente tem essa expressão também no português, é a mesma coisa, é aquele pedacinho de uma coisa gigantesca, mas que a gente só vê um pedaço. Geralmente é usado para coisas negativas. Não é sempre, né? Mas geralmente. Por exemplo, these small local protests are just the tip of the iceberg. É bem comum que a gente use o just antes do tip of the iceberg. Também não é uma regra, né, mas é bem comum. E a próxima expressão é uma que a gente tem uma bem parecida, inclusive no português, que é a nip something in the bud. Nip something in the bud. Que seria equivalente a nossa cortar o mal pela raiz, que é quando tem um pequeno hábito ruim, uma pequena coisa ruim, e que você tem que cortar pela raiz antes que se espalhe, né, antes que fique alguma coisa muito ruim. Então, nip something in the bud. Por exemplo, many serious illnesses can be nipped in the bud if they are detected early enough. Muitas doenças sérias podem ser cortadas pela raiz se forem descobertas cedo o suficiente, ou seja, antes que elas se agravem muito. Outra expressão muito engraçada, eu acho essa expressão engraçada, não sei porquê, é beat around the bush. Beat around the bush. Sabe quando a pessoa fica enrolando, ela quer falar uma coisa importante, mas ela fica enrolando, ela não fala, ela vai comendo pelas beiradas assim para tentar chegar naquele ponto principal. Isso aí é beat around the bush. É quando você fica dando voltas sem chegar no ponto que realmente é importante. Eu acho que tem uma expressão equivalente no português, mas eu não estou lembrando agora ela. Deixa aqui nos comentários se você lembrar dessa expressão que já ajuda. E uma frase, né, pra gente praticar isso é I know you have something important to tell us. Stop beating around the bush. Eu sei que você tem alguma coisa importante para dizer pra gente, então para de enrolar, para de ficar dando volta e fala logo, desembucha. A próxima expressão é the best of both worlds. The best of both worlds. Inclusive, se você não sabe como pronunciar a palavra world ou tem dificuldade, segue a gente lá no Instagram, o link está aqui na descrição. Essa expressão aqui quer dizer que você tem a situação ideal, você tem a melhor situação possível. Por exemplo, working from home to me is the best of both worlds. I am more productive and I have more time to myself. Trabalhar de casa, né, ter o home office, para mim é a melhor coisa que tem, porque eu sou mais produtivo e eu tenho mais tempo para mim. A próxima expressão é to lose your touch. To lose your touch. Isso é uma coisa que você era muito bom e aí você perdeu o seu toque, você ficou ruim, né? Você perdeu o jeito. Perder o jeito. Esse seria o melhor equivalente para a gente no português. Por exemplo, I used to be good at drawing, but I lost my touch. Eu costumava ser bom em desenho, só que eu perdi o jeito. Eu não desenhei mais, então acabei perdendo o jeito. A próxima expressão é plain as day. Plain as day, que significa claro como dia. É algo que é óbvio de se ver. Esse é o sentido da expressão. Tipo aquele casalzinho na escola, sabe? Que todo mundo sabia que estava namorando, mas ele estava escondido. Mas estava muito claro, todo mundo já sabia. It was plain as day. E uma frase de exemplo. It's plain as day, she's in love with you, just ask her on a date. Tá claro para todo mundo, tá muito claro que ela tá apaixonada por você, então chama ela para sair. E a próxima expressão é up in the air. Up in the air, que significa que tá tudo em aberto, tá no ar, as coisas estão no ar. Então não tem nada definitivo ainda, não tem nada definido. Esse é o sentido dessa expressão. Por exemplo, the whole future of the project is still up in the air. Que significa que todo o futuro do projeto, né? Tipo aqueles projetos de empresa, sabe? Que ninguém sabe o que vai acontecer ainda. Is still up in the air. Ainda está em aberto. A próxima expressão é call it a day. Call it a day. Que significa encerrar por hoje. Vamos encerrar por hoje. Por exemplo, after editing this video, I'll call it a day.
depois de editar esse vídeo que eu tô gravando agora, inclusive, que são já 2h20 da tarde, depois de editar ele, eu vou finalizar por hoje. A próxima expressão é go cold turkey. Go cold turkey. Eu não consegui achar nenhuma expressão equivalente para essa aqui no português, mas ela significa você parar algum hábito, parar do nada, parar de vez, sabe? Não ir parando aos pouquinhos, você parar mesmo. Por exemplo, if you needed to quit smoking, you have to go cold turkey. Se você quer parar de fumar, você tem que parar de vez. É isso que quer dizer. A próxima expressão é to go the extra mile, que é usada por aquele cara muito esforçado, sabe? Que faz mais do que ele tem que fazer. Por exemplo, he always goes the extra mile for her. Ele sempre faz de tudo por ela, sabe? Aquele cara esforçado mesmo. A próxima expressão é crying wolf. E ela vem de um conto que tem lá nos Estados Unidos. Na verdade, acho que eu já ouvi esse conto aqui no Brasil também. Que é de uma pessoa que sempre ele chama todo mundo da vila para ajudar ele porque tem um lobo lá. E aí, não tem um lobo lá. Só que ele sempre está mentindo. Então, ele sempre vai lá e chama todo mundo, faz aquele escarcéu, chega lá, não tem nada. E aí, um dia, tem um lobo de verdade lá, ele chama todo mundo e ninguém vai. Então, essa é a expressão crying wolf. Quando você mente muito e aí quando alguma coisa acontece, as pessoas não acreditam. Por exemplo, the administration has cried wolf so many times it's difficult to know if there's a problem or not. A próxima expressão, também é uma das minhas favoritas, eu tenho várias expressões favoritas, é bring home the bacon, que seria trazer o bacon para casa. Como assim trazer o bacon? Vai trazer o bacon mesmo para casa? Não, ela é usada para representar aquela pessoa que é responsável pelo dinheiro da casa. É aquela pessoa que traz o dinheiro, é que providencia, né, o dinheiro para sua família. Por exemplo, before I started working, my father was the one that brought home the bacon. Antes que eu começasse a trabalhar, era o meu pai que trazia o dinheiro, né? Era o meu pai que sustentava tudo. A próxima expressão é two peas in a pod. Two peas in a pod. Essa aqui não dá para traduzir literalmente, mas seria a nossa, equivalente à nossa farinha do mesmo saco. Sabe, aquelas duas pessoas que são iguais, têm o mesmo pensamento, pode ser usada, né, em uma forma negativa, mas não necessariamente também. Em inglês também é bastante usado para aquele casal ou para aqueles dois amigos que são iguais, eles pensam igual, eles estão sempre juntos. Por exemplo, Mike and my dad are two peas in a pod. Aqui eu quero dizer que eles são sempre muito unidos, eles pensam igual, eles estão sempre juntos. A próxima expressão é butter someone up. Butter someone up. O someone, claro, né, você vai trocar por uma pessoa. Ela significa puxar o saco de alguém. Basicamente, né, é isso aí. É quando você está elogiando muito uma pessoa, mas é para conseguir alguma coisa em retorno. Por exemplo, he is buttering his boss up to get a raise. Ele está puxando o saco do chefe dele para ganhar um aumento. Basicamente é isso aí. A próxima expressão é spill the beans. Spill the beans. Traduzindo literalmente seria cuspir os feijões. Mas pense nos feijões como sendo segredos. É isso aí. É quando alguém dá com a língua nos dentes. É quando alguém não consegue segurar um segredo. Ela conta para todo mundo. Spill the beans. Por exemplo, don't tell me anything, I always spill the beans. Não me fala nada porque eu sempre acabo soltando esse segredo para todo mundo. É mentira, tá? Eu não faço isso não. E a próxima expressão é take it with a grain of salt. Take it with a grain of salt. Essa aqui é usada para quando você não pode acreditar muito em uma coisa. Por exemplo, aqui em casa, né, minha mãe tem rosas do deserto. E aí ela acaba comentando muita coisa comigo, então eu já aprendi muita coisa de rosa do deserto. Mas se for para dar um conselho para alguém, take it with a grain of salt. Escute o que eu digo, mas não leva muito assim em consideração, né? É melhor você fazer a sua própria pesquisa. Por exemplo, you see a lot of information on YouTube, but take it with a grain of salt.
Hoje em dia a gente vê muita informação no YouTube, mas não dá para acreditar em tudo, então não dá aquela desconfiada. E a próxima expressão é to spice things up. To spice things up, que é deixar as coisas interessantes. Isso aqui pode ser usado em um termo de um casal, né, digamos assim, mas não necessariamente. Você pode, por exemplo, um dia que você está escolhendo a roupa para sair, você quer uma coisa mais interessante, então coloca uma roupa diferente, to spice things up, para dar uma diferenciada, né, tornar mais interessante. Ou então no sentido dessa frase aqui de exemplo, she spiced up the lecture by telling a joke. Ela tornou a palestra mais interessante contando uma piada. Foi o que eu tentei fazer também no início desse vídeo. Deu certo? Vocês curtiram esse início desse vídeo? Deixa aqui nos comentários para eu poder fazer mais se vocês curtiram. O que vocês veem aqui no YouTube is just the tip of the iceberg. Pegou a expressão? Pois é, o inglês ele tem muita coisa para ser estudada. Eu sou professor de inglês e se você quer ser o meu aluno, dá uma olhada no link que está aqui na descrição para saber mais sobre o meu curso completo. Não esquece de deixar um like aqui nesse vídeo se ele foi útil para você, se você tiver aprendido pelo menos uma expressãozinha, espero que tenha aprendido mais. E comenta aqui embaixo também, né, se você quer mais vídeos de expressão desse estilo. Mas até lá, fica com esse vídeo que está aparecendo na tela dos 25 phrasal verbs que são essenciais no inglês. That's it for today. See you next video.